Olá, doutor Pontes. Olá, Pedro. Prazer estar aqui. Doutor Paiva, muito prazer. Tudo bem, Bial? Como vai? Olá, boa noite. Poderia ter sido mais uma reunião ministerial como tantas que acontecem todas as semanas no Palácio do Planalto. Mas naquele aniversário do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 2020, acuado pela repercussão negativa de seu desvario no combate à pandemia do coronavírus, o presidente Bolsonaro mandou gravar a reunião. Sabendo-se gravado, ele e seus ministros desandaram a atacar seus críticos, imprensa, Congresso e até o Supremo. Alguma coisa parecia não descer na garganta presidencial. Inconformado com as investigações sobre seus filhos e amigos, Jair Messias cobrou do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, informações da Polícia Federal e disse que ia trocar quem se opusesse a seus caprichos. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. O resto já virou história. Moro caiu, o presidente passou a ser investigado e o governo mudou todo o comando da Polícia Federal. Vozes relevantes têm alertado sobre a politização de uma instituição que nos deu orgulho por combater corruptos de nossa elite política e financeira. O mais recente alarme soou com a destituição do delegado Alexandre Saraiva, que chegou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, numa investigação sobre contrabando de madeira. Para falar sobre a nuvem de suspeita que paira sobre a corporação, hoje vamos conversar com o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, Edvandir Paiva, e com o delegado Jorge Pontes. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Prazer é meu estar aqui, Pedro Bial. Na época, delegado Pontes, você trabalhava com Sérgio Moro no Ministério da Justiça. A sua função era de diretor de ensino e pesquisa. Esse comportamento demonstrado pelo presidente na reunião de 22 de abril chegou a surpreender você? Pedro, a bem da verdade, o ano de 2019, que eu trabalhei inteiramente na equipe do ex-ministro Sérgio Moro, o presidente da República deu vários sinais de que estava no caminho trocado das suas promessas de campanha. Ficou claro logo no início, quando ele fez o ministro voltar atrás numa indicação bem simples da pesquisadora Elona Zabor por uma comissão, algo que se reúne uma vez ou uma vez a cada 2 meses, algo bem simples, por conta de politização, por conta de pressão das redes sociais e tudo mais. Logo em seguida, nós tivemos o esvaziamento do COAF, que era uma promessa do presidente da República para o então juiz Sérgio Moro aceitar o cargo. O COAF é uma peça fundamental, instrumental para o combate à corrupção sistêmica, à lavagem de dinheiro, e o COAF foi arrebatado daquele superministério que nós teríamos, em tese, iríamos receber. Mais adiante um pouco, nós vimos as várias tentativas de mudança do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos um ano inteiro sobressaltados e já pressentindo que o final era mais ou menos aquele. Aquela reunião, a saída do ministro Sérgio Moro, pelo menos para mim e para alguns colegas que a gente discutia muito ali, não com o ministro, que é muito reservado, mas nós vínhamos sentindo que a coisa estava indo para esse lado e que o presidente da República não estava absolutamente imbuído do espírito e da vontade de mudar, de enfrentar a corrupção sistêmica como ele tanto prometeu em campanha. Doutora Edvandir Paiva, 2 dias depois da reunião, o Sérgio Moro se demitiu, ato contínuo, Bolsonaro destituiu então o diretor da PF, Maurício Valeixo, nomeou em seu lugar um amigo de sua família para a direção da Federal, Alexandre Ramagem, que era chefe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e já teria inclusive prestado serviços informais acerca da investigação sobre o filho 01, Flávio Bolsonaro.
o Supremo barrou a nomeação de Alexandre Ramagem. Aqui, como leigo, tecnicamente, o presidente quer alguém próximo a ele na direção da Federal. Por que ele não pode ter? Bom, esse, Pedro, é um problema recorrente. Nós temos uma instituição de Estado que muito recorrentemente faz investigações que esbarram no poder político e econômico, muitas vezes em aliados e muitas vezes em inimigos do governo, e, portanto, não é apropriado que o diretor-geral da polícia tenha um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o presidente da República. Não somente com o presidente Bolsonaro, mas com qualquer outro presidente. Então, o que a gente pode entender é aquela velha forma. Pode ser legal, mas não é moral. Sim, e nessa carta, na época nós fizemos uma carta aberta ao presidente da República, tentando explicar como que nós esperamos que seja o relacionamento entre a instituição de Estado e o governo da vez. Mais de um ano depois, delegado Pontes, o inquérito que investiga o caso está aberto, o presidente ainda nem foi ouvido. É normal essa demora? Claro que não é normal. Na verdade, todas essas forças que dão suporte a essa, que nós chamamos dessa criminalidade institucionalizada, agem sobre isso que a gente está vendo aí, inclusive sobre esse inquérito. Queria, para nos lembrarmos de sua participação aqui no Conversa, há 2 anos, o senhor lançava junto ao delegado Márcio Anselmo o livro Crime.gov, quando a corrupção e o governo se misturam. Vamos rever um trecho do programa em que você fala sobre o crime institucionalizado. Você estava falando, né, de que... Você falou em governos passados, mas você falou que isso é meio estrutural, que vocês recebem ordens lá de cima que, às vezes, vão beneficiar o investigado, porque não dá para confiar no próprio chefe, como você estava dizendo. Bom, para falar a verdade... Ou o chefe do chefe, né? Não, para falar a verdade, essa experiência eu tive algumas vezes, eu tive essa sensação como se fosse um presságio, mas não se aplica ao momento atual. Hoje eu tenho um chefe no Ministério da Justiça que nós temos confiança total, não se aplica de forma alguma. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo, pelo menos no Poder Executivo hoje. É amargo ouvir isso hoje, delegado Pontes? Você estava otimista demais? Nós vivemos um momento que nos autorizou esse otimismo. A equipe que estava no Ministério da Justiça era uma equipe que trabalhou, quase todos trabalharam na Lava Jato, trabalharam em grandes casos. Então, nós estávamos conhecendo... A ideia era de iniciar um grande processo de desconstrução desses sistemas, desses pontos que são enforcados no processo penal, que geram toda essa impunidade crônica. E aquele momento era um momento em que nós acreditávamos estarmos recebendo apoio político para que esses projetos fossem, de fato, levados a efeito. Realmente foi uma grande frustração, uma grande decepção. O que nós estamos vendo hoje em dia é que o presidente Bolsonaro ele tenta intervir em todas as instituições. Ele confunde governo com Estado. A Polícia Federal ela é uma instituição do Estado brasileiro, assim como as Forças Armadas, como a Receita Federal, como o Itamaraty. Delegado Paiva, você preside a Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal desde 2017, tem um peso político muito grande. Aliás, o seu cargo é um cargo político, uma de suas funções é lidar com a classe política. O que você pode me dizer sobre as contradições, sobre como funciona essa relação tão delicada entre essas instituições? Bom, nós, trabalhando pela melhoria da Polícia Federal, pelas questões dos delegados de Polícia Federal, temos que ter um relacionamento tanto com o governo quanto com o Poder Legislativo, falar com os presidentes dos poderes para conseguir convencer das nossas pautas. A pauta da autonomia da Polícia Federal é uma delas. Claro que, quando a Polícia Federal realiza alguns trabalhos e que elas atingem determinados entes que têm um poder político e econômico muito forte, dá uma dificuldade para que nós consigamos os nossos objetivos. Mas o objetivo a gente deixa muito claro, o objetivo de fortalecimento da Polícia Federal para vários e vários governos.
E eles, até recentemente, um deputado me falou uma frase, Pedro, muito curiosa. Ele me disse, eu sou favorável à autonomia da Polícia Federal porque pior que uma polícia aparelhada politicamente é uma polícia aparelhada politicamente contra mim. Existe a desconfiança de processos premeditados de cooptação de delegados da Polícia Federal por grupos políticos. Eles são cooptados, atuam numa determinada missão e depois são colocados na Polícia Federal em posição de comando. Nesse sentido, a PF se torna mais vulnerável a interferências políticas, delegado Pontes? Olha, sim, com certeza. Eu sou um dos que é a favor de um mandato para o diretor-geral. O diretor-geral teria que ter um mandato de 4 anos e, durante esse período, de preferência entrando no meio do mandato do chefe de governo, para não estar conectado àquele determinado presidente, e absolutamente impossível banida a possibilidade de recondução. Agora, o que tem que acabar na polícia é a figura da cessão. Delegados serem cedidos para órgãos que não têm absolutamente nada a ver com segurança pública. Por exemplo, Secretaria de Transportes, Secretaria de Saúde, Gabinete de Senador da República, enfim. E também impedir que um policial federal na ativa se candidate a cargo eletivo. Eu tenho uma proposta um pouco mais ampla, que seja proibida a cessão para órgãos que não têm a ver com segurança pública, que seja proibida a candidatura de colegas da ativa para se tornarem deputados, mas que seja também dado, como é dado ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Judiciário, a autonomia administrativa financeira e o mandato com lista para o diretor-geral da Polícia Federal. Infelizmente, é muito triste dizer que nós temos 5 trocas de DGs em 3 anos e meio. Não há instituição, nem o bar da esquina aguenta tanta troca de dono dessa maneira. O dono que eu falo é dono, entre aspas, é óbvio, se troca de comando de uma instituição de Estado, como está ocorrendo, sem nenhuma crítica a quem está lá, porque todos eles que entraram estão tentando fazer um bom trabalho. O fato é que nós sabemos que a interferência política na Polícia Federal não é uma prática nova. Nos últimos 30 anos, todos os governos tentaram intervir mais ou menos, de uma maneira ou de outra, no trabalho de policiais federais. O ex-ministro da Justiça, o saudoso Márcio Tomás Bastos, costumava dizer que todos os políticos querem interferir na Polícia Federal, mas, segundo ele, especialmente os bandidos. Isso sempre aconteceu. Tá? Você pode olhar na linha do tempo da Polícia Federal, quando nós começamos a nossa sequência das mega-operações, lá atrás, entre 2003 e 2007, o número de secretários de segurança da polícia que tinham delegados eram 3 ou 4. Passamos a ser quase 20. De uma hora para outra, os governadores quiseram levar para suas secretarias de segurança delegados. Bom, tudo bem, a Polícia Federal estava fazendo um bom trabalho, mas é óbvio que ali está se querendo estabelecer um canal com poder federal dentro do Estado que o sujeito está governando. Então, e o que nós vimos desses anos para cá, com todas essas operações da Polícia Federal? Principalmente com o Mensalão. O Mensalão foi um esquema que envolveu 6 ou 7 presidentes de partido. Não era um deputado envolvido numa situação de corrupção. Era o partido inteiro, era o presidente, era a cabeça. O Petrolão, da mesma maneira. A política brasileira, grande parte dela, não vamos generalizar, é claro, mas a política brasileira foi tomada por um grupo de criminosos que se organizaram e se locupletaram do poder político para desviar essas grandes quantias. Então, essas medidas são fundamentais. A Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, ela tem que se blindar, sim, da política. Hoje em dia, o estamento político ele pode ser tão perigoso como uma organização criminosa convencional, de tráfico de drogas, tráfico de armas, até mais. Porque ele pode corromper de raiz, porque eles têm o diário oficial e têm a caneta na mão.
Só nesse período que eu estou aqui acompanhando mais de perto as coisas da associação, nós tivemos o ministro Cardoso saindo, dizendo, poucos dias antes da condução coercitiva do ex-presidente, dizendo que sofria pressões para alterar, para fazer mudanças na Polícia Federal. Depois nós tivemos a nomeação de 3 ministros que ficaram pouco tempo no Ministério da Justiça. Um deles disse que no menor vazamento ele iria trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Depois nós tivemos 2 DGs no período do presidente Temer com uma investigação contra o próprio presidente correndo na Polícia Federal. Então, houve aquela instabilidade e medo de que houvesse uma intervenção. E agora, esse caso que talvez seja o caso mais dramático, né? Que é um ministro da Justiça sair do Ministério da Justiça acusando o presidente de uma intervenção política. Eu não sei se dizer a você, Bial, se essa intervenção foi uma intervenção criminosa, porque teria que apontar onde foi que houve a mudança em investigações. Mas houve, sim, uma intervenção administrativa na Polícia Federal, um diretor-geral que passou mais de um ano sendo fritado. Nós sabíamos que havia troca e a troca foi a mais dramática possível. Só tem um jeito de impedir que isso ocorra. É o mandato por diretor-geral e a escolha por lista com as autonomias da Polícia Federal, porque senão, no próximo governo, seja quem for o presidente, nós viveremos o mesmo drama. Com o fim da Lava Jato, o presidente Bolsonaro disse famosamente que a Lava Jato acabou porque não tem mais corrupção no governo. Como você responde a essa declaração, doutor Pontes? Olha, para mim isso é quase uma piada, porque a corrupção não é um crime, não é como um homicídio ou enfim, um furto, um roubo, um arrombamento. Corrupção é um crime que acontece no momento que a corrupção está acontecendo, ninguém percebe. E só para ter uma ideia, a Lava Jato, a primeira fase foi em março de 2014, sobre fatos que ocorreram em 2006, 2007, 6, 7 anos antes. Dizer que não há corrupção nesse governo é como aquela piada do sujeito que se joga do 100º andar. Quando ele está caindo, passa pelo andar 80, ele fala, até aqui tudo bem. Quer dizer, é mais ou menos isso, principalmente em relação a tudo que nós estamos observando. Nós estamos observando um presidente que está promovendo um grande retrocesso, escolheu um péssimo procurador-geral da República, não fez uma escolha boa, como ele tinha inicialmente prometido para o Supremo Tribunal Federal. É um presidente que está mexendo na Polícia Federal insistentemente, tem esses filhos sob investigação com a questão das rachadinhas. Trouxe o Centrão agora. O Centrão, quer dizer, as mesmas estruturas políticas, as mesmas práticas, as mesmas figuras políticas que participaram dos últimos escândalos nos últimos anos, hoje foram guindados a parceiros políticos do governo. Agora nós observamos toda essa questão dessas emendas parlamentares. Dizer que esse governo não tem corrupção é uma temeridade. É algo que eu nunca diria e não aceito isso em hipótese alguma. No fim desse mês, o Supremo retoma o julgamento da suspeição de Sérgio Moro nas ações que envolvem o ex-presidente Lula. Parece que a maioria já se inclina para considerá-lo, já há maioria para considerá-lo suspeito. Doutor Paiva, que autocrítica a Lava Jato deve fazer? A Lava Jato deve fazer uma grande autocrítica, sim, principalmente na proximidade da acusação ao juiz, né? Deve aprender com seus erros. Um grande caminho que a Polícia Federal teve foi aprender com os erros do passado. Mesmo aqueles erros que não eram considerados pela própria Polícia Federal como erro, mas que levaram à anulação de investigações. Eu posso citar a investigação que foi anulada, eu não me lembro exatamente o nome dela, mas que foi anulada porque iniciou com uma informação anônima, com uma denúncia anônima, e depois a operação caiu toda. Nós, até aquele momento, considerávamos que era o correto a ser feito. Depois nós aprendemos
O judiciário disse que estava errado, nós fomos lá, fizemos uma autocrítica e a nossa doutrina vai se amoldando aos limites que vão sendo impostos sempre, né? Então, a Lava Jato tem, sim, que aprender com os seus erros. O que eu digo sempre sobre a Lava Jato é que, com todos os erros dela, ela não inventou um esquema de corrupção gigantesco. Não é uma peça de ficção toda a corrupção que foi descoberta. E os erros podem ser corrigidos e o combate à corrupção, o combate à criminalidade organizada continuar para o bem da sociedade brasileira. Delegado Pontes, extinguir a Lava Jato por seus erros foi jogar o bebê fora junto com a água suja do banho? Exatamente. Uma operação que roda de 2014 até 2021... 7 anos de operação, é óbvio que houve erro ali. Teve um erro aqui, uma escorregada ali, mas isso não tira. Eu vejo um pouco diferente do Paiva. Primeiro, nós temos que considerar que a Lava Jato agia sob terra arrasada. Era um juiz, procuradores, delegados, investigadores agindo sob terra arrasada. Era um presidente da República que nomeava um ex-presidente para que ele não fosse preso. Era uma presidente da República que abria um e-mail para se comunicar com uma pessoa que vinha que estava fugindo de uma operação da Polícia Federal. Enfim, nós tínhamos o crime sendo institucionalizado por grande parte do governo. Então, o enfrentamento desse crime, eu não estou dizendo que houve um que ninguém feriu a lei, ninguém rasgou nenhum diploma penal. A conversa de procurador da República com juiz, como advogado com juiz, é normal. Isso é normal. E o pior de tudo, na minha opinião, essas fitas que foram trazidas ao conhecimento, essas conversas havidas entre procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro e tudo mais, nunca ninguém teve o arquivo integral. Esse foi o grande mote para iniciar a desconstrução da Lava Jato. Quer dizer, eles podem desconstruir a Lava Jato, mas o que a Lava Jato mostrou está no conhecimento da sociedade brasileira. Todos esses roubos, esses desvios, bilhões recuperados, todos esses alvos confessando, os colaboradores confessando, apontando senadores, ex-presidentes, presidentes, deputados, empresários. Quer dizer, isso tudo não se inventou. Vamos voltar agora sobre a interferência política na Polícia Federal no atual governo. Vamos lembrar o caso do delegado Alexandre Saraiva, estava investigando madeireiros fora da lei. Nessa investigação chegou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Saraiva exonerado do comando da Superintendência da Polícia Federal do Amazonas. Vamos ver a participação de Alexandre Saraiva numa discussão na comissão da Câmara dos Deputados no último 26 de abril. O senhor está apaixonado pelo caso? O senhor não tem a menor condição de fazer essa investigação porque o senhor jogou fora o princípio de imparcialidade, o senhor não tem nada de neutro. E eu digo aqui com toda sinceridade, né? Se o senhor não tiver um advogado bom, muito provavelmente o senhor vai para a rua da Polícia Federal. Quando o deputado Sanderson, eu tenho duas coisas para dizer para ele. Primeiro, quando eu nasci, a primeira coisa que eu perdi foi o medo. Então, essa conversa que pode ser demitido... Eu entrei para a polícia, eu acho que o senhor ficou pouco tempo, mas eu entrei para a polícia com o risco da própria vida. Que dirá do emprego? Que tipo de policial o senhor que tem medo de perder emprego? Quando pode levar um tiro? Entre o tiro e perder o emprego, que seria dos nossos companheiros PM se pensasse assim como o senhor? Quanto eu ser arrogante, o meu pai me ensinou uma coisa que eu ensino para o meu filho. Não seja arrogante com humilde, nem humilde com os arrogantes. Quando o senhor falou que o superintendente tem que falar com o diretor-geral, o senhor está falando um absurdo, é acabar com a independência da Polícia Federal. Primeiro, a condução de inquéritos por mim aconteceu com a completa ciência da Corregedoria de Polícia Federal. Sabiam disso? Poucos delegados no Amazonas, fiz isso. O corregedor-geral tinha pleno conhecimento desse fato, então não pratiquei nada de irregular. Segundo, o superintendente tem sim, pela IN de comunicação social, a prerrogativa de falar pela instituição, quando superintendente.
Alexandre Saraiva estava aí respondendo ao deputado Biratã Sanderson, que, aliás, é policial federal licenciado. Pontes, você trabalhou com Alexandre Saraiva. Na atuação dele, no caso que envolveu o ministro Ricardo Salles, o delegado Saraiva extrapolou? Não, eu não entendo que tenha extrapolado. Quando ele instaurou esses inquéritos, é louvável que um superintendente toque o inquérito. Não é comum, é bem da verdade, não é comum, porque a carga do gestor é muito grande, mas é louvável ele ter presidido esse inquérito, trazido para si essa responsabilidade, até porque ele é um dos melhores, é um dos grandes quadros da Polícia Federal na área de meio ambiente. E quando ele instaurou, essa é bem interessante, ele nunca imaginou que o ministro Salles fosse acabar sendo alvo dele. Ele instaurou o inquérito, começou a investigar criminosos ambientais que agiam na Amazônia. Na verdade, foi o ministro Salles que atravessou o caminho da investigação do delegado Saraiva. E outra coisa interessante também, o presidente do inquérito ele não está subordinado a ninguém. Quando um delegado preside o inquérito, ele não tem que levar o conhecimento do diretor-geral, do ministro da Justiça, nem do presidente da República. Avisar não é um verbo para ser utilizado em atividade de polícia judiciária. Dá para entender por quê. Agora, doutor Paiva, quanto à atitude do ministro Ricardo Salles, que, ao se ver investigado pela Polícia Federal, no mesmo dia ele foi à sede da Polícia Federal em Brasília para saber da operação. Depois ele se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, com o ministro da Justiça Anderson Torres. Isso é normal, doutor Paiva? Não é normal. Um jornalista, Pedro, me disse uma vez que se governa pelas palavras também, pelos gestos, pela simbologia. O que causou o problema foi que o ministro do Meio Ambiente esteve lá em Manaus e começou a fazer uma defesa dos investigados contra a investigação que estava em andamento. E aí o delegado entendeu tecnicamente que havia uma tentativa de intervenção e comunicou isso ao STF. A gente, depois do intervalo, vai falar sobre algo que parece que entrou na moda agora, que é mandar a Polícia Federal investigar qualquer um que chame o presidente de genocida. A gente volta logo depois dos comerciais. Estamos de volta à nossa conversa sobre a independência ameaçada da Polícia Federal, com o delegado aposentado Jorge Pontes, que trabalhou com o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, e com o doutor Edvandir Paiva, presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal. Pois é, parece que está se tornando comum o Ministério da Justiça pedir a abertura de processos com base na Lei de Segurança Nacional, criada lá na ditadura militar. Agora ela é usada contra quem chama o presidente de genocida. Doutor Pontes, como é que você interpreta e analisa esses casos, esse uso aparentemente abusivo da Lei de Segurança Nacional? Olha, é mais um fato a se lamentar em relação à atuação, o olhar que o presidente da República tem em relação à Polícia Federal. Isso mostra bem que ele olha a Polícia Federal como se fosse a Polícia Federal dele. É muito ruim para a Polícia Federal estar investigando esses casos. Os delegados certamente não gostam e, inclusive, não há uma obrigação por parte da Polícia Federal. Elas não estão vinculadas legalmente a instaurar esses inquéritos. E, principalmente, com a utilização de uma lei que passou, uma lei que hoje já está fora totalmente fora do tempo em que ela foi elaborada e que ela foi contemplada para a sociedade. É uma lei anacrônica. Bom, para terminar, eu queria a opinião dos dois. Houve muita preocupação depois da decisão do Comando do Exército de não punir o general Eduardo Pazuello depois de ele ter participado de um comício com o Bolsonaro.
Aí todo mundo citou aquele já famoso clichê: se a política entra no quartel, a disciplina sai pela outra porta. Se a política entrou até no Exército, é sinal que já entrou em outras instituições do Estado também, como as nossas polícias. Primeiro, doutor Paiva. Não. Na Polícia Federal a gente faz um trabalho, uma atuação que a neutralidade político-partidária é uma doutrina nossa. Sabe? Vem governo, passa governo, como nós falamos aqui, todos eles tentando fazer as suas aproximações à Polícia Federal, mas nossa cultura institucional e a proteção da legislação aí que eu espero que venha, que infelizmente a PEC administrativa, Bial, está vindo no sentido contrário. A PEC administrativa está abrindo a possibilidade do presidente da República, da vez, fazer alterações na Polícia Federal, nas instituições de Estado, muito maiores do que é possível fazer hoje. Ou seja, em vez de proteger a polícia, proteger as instituições de Estado, nós estamos abrindo mais ainda, mas a nossa cultura institucional, graças a Deus, ainda é muito forte e nós não queremos ser identificados como polícia política nem desse governo, nem de nenhum outro. Pontes, e para você, o que sinalizou essa não punição do general Pazuello? A política pode não estar na Polícia Federal, mas e nas outras polícias? O fato do general Pazuello, na ativa, ter assumido o Ministério da Saúde já é uma abertura para isso. Aí, por isso é que eu me bato tanto pela impossibilidade de cessão. Às Forças Armadas não é permitido o militar na ativa se candidatar. Isso aí já é alguma coisa. Foi uma sinalização muito ruim. Houve a sociedade brasileira ficou sobressaltada, porque nós todos temos o Exército como uma instituição do Estado que para garantir, para uma defesa das ameaças externas e tudo mais. A Polícia Federal, a gente trabalha todo dia investigando crimes de poderosos e tudo mais. Então, uma infiltração política na Polícia Federal seria absolutamente desastrosa. Doutor Jorge Pontes, doutora Edvandir Paiva, muito obrigado pela conversa muito esclarecedora. Cuidem-se. Um abraço grande. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Bial. Foi um prazer. Para vocês em casa, até a próxima.